As crianças podem ir para a sua classe agora, elas podem sair por essa porta, sem correr, de forma ordeira e organizada. Façam aí a sua filinha, bem bonito, e aí vocês vão para a classe assim. Irmãos, sendo o mês de outubro e sendo também uma data próxima do Dia das Crianças, as responsáveis pelo departamento infantil pediram para que eu falasse sobre a educação das crianças, a orientação bíblica cristã das crianças. Então, eu quero falar sobre esse assunto hoje com os irmãos, vou pregar sobre isso. É um tema extremamente importante, é um tema bíblico, a palavra de Deus fala sobre essas coisas, e é um tema extremamente salutar também, porque as orientações bíblicas acerca desse assunto podem salvar vidas. Podem salvar vidas em todos os sentidos, que essa expressão, a expressão salvar vidas, possa ter. Então eu quero compartilhar com os irmãos alguns textos. Eu vou pregar hoje de um jeito diferente do modo como geralmente eu prego. Os irmãos estão acostumados a caminharem comigo ao longo de 1 ou 2 versículos, em que eu vou explicando os versículos lentamente e caminhando pelo texto bíblico, fazendo algumas divisões didáticas para que os irmãos assimilem o que está sendo falado. Mas hoje eu vou pregar de uma forma diferente, de uma forma que é muito raro eu pregar. Os estudiosos de homilética chamam isso de sermão temático. É quando o pregador ele pega textos diversos e aponta para algumas verdades. Eu selecionei no ensino geral da Bíblia acerca da educação de crianças, especialmente pelos pais, eu selecionei 3 verdades que estão esparsas nas Escrituras, e eu quero pinçá-las das Escrituras e expor essas verdades para os irmãos. E assim, então, eu estarei colocando os irmãos em contato com alguns elementos do ensino geral da Bíblia acerca desse assunto. Os irmãos que têm filhos pequenos ou juniores, adolescentes, vão encontrar nessas orientações um material muito prático. Aqueles que ainda não têm, devem guardar para quando tiverem, porque é bem provável que no futuro, os jovens aqui, que ainda são solteiros, é importante que desde já desenvolvam uma mentalidade bíblica referente a esse assunto que é tão importante. E aqueles que já criaram os seus filhos, podem talvez, através das orientações que serão passadas, podem acumular informações para transmitir aos mais novos, e para orientar seus filhos no trato com seus netos, e para também aconselhar outras pessoas com quem vocês se relacionam. Eu quero apontar para vocês algo das minhas percepções pessoais referentes à educação, à orientação cristã das crianças nos dias atuais. Eu fiz algumas observações aqui do problema atual, e acredito que os irmãos, ao terem contato, na hora que eu mencionar esses problemas, os irmãos, creio que a maioria dos irmãos vai concordar comigo nessa minha avaliação, nessa minha análise. Um dos elementos que compõem o quadro atual, o quadro problemático atual referente à educação cristã dos filhos pelos pais, é que os filhos hoje se tornaram senhores do lar. Os filhos são hoje os novos senhores da casa. Eles dominam a casa. Os filhos determinam como as coisas devem ser. Os filhos determinam os rumos que a família deve tomar.
E isso é extremamente prejudicial para as crianças. Isso, além de antibíblico, é extremamente prejudicial para as crianças, porque apaga totalmente do coração delas e das suas noções mais elementares e até mesmo naturais, qualquer indício, qualquer noção de autoridade. Isso desaparece nas crianças. Tudo, eu anotei aqui o seguinte, tudo gira em torno deles, com os pais descartando totalmente a hipótese de contrariá-los, como se isso fosse expressão de maldade, ou como se isso fosse trazer um prejuízo irreparável para o desenvolvimento deles. Alguém colocou na cabeça do homem moderno que se a criança for contrariada, isso vai trazer um prejuízo irreparável para a formação da criança. Ela vai crescer desequilibrada, de alguma maneira. Eu me lembro, alguns anos atrás, conversando com uma jovem, ela disse para mim que a palavra não é extremamente agressiva. É uma palavra que nós devemos evitar de dizer para uma criança, por exemplo, porque essa palavra é extremamente agressiva, ela priva, ela vem carregada de um sentido de privação muito forte. E nós devemos, sendo pais amorosos como nós somos, nós devemos evitar a todo custo as palavras negativas, e a palavra mais negativa que há, obviamente, é a palavra não. E eu disse a ela, onde você aprendeu isso? Ela falou, não, isso são estudos que são feitos. Eu disse, olha, esses estudos devem ser recentes, porque Deus não sabia disso. Se você ler os 10 mandamentos, todos eles começam dizendo não, 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 não. É o tempo todo dizendo não. Ou seja, o Deus de amor que você fala aí é extremamente agressivo segundo essa visão. O que você fala não é submetido ao crivo da Escritura. Você não submete o que você escuta aí fora ao crivo da Escritura. Você ouve, acha bonito o que ouve, acha moderninho, acha sofisticado e não pensa biblicamente. Não coloca essas afirmações, esses conceitos debaixo das lentes santas da Bíblia. E então acaba dizendo uma bobagem desse tamanho que você acabou de dizer agora, com ares de intelectualismo. Uma imensa bobagem isso. Nós temos que aprender a ouvir não. Isso não vai causar, as crianças têm que aprender isso. Isso não vai causar prejuízo emocional nenhum em ninguém, pelo contrário. As pessoas aprenderão que o mundo em que vivemos é um mundo em que muitas vezes a própria vida e o próprio Deus dizem não. E temos que acostumar com isso desde pequenos, ouvindo os primeiros nãos dos nossos pais. O resultado disso é uma geração de pessoas mimadas, que não sabem ouvir não de ninguém. Então você vê o aluno ofendendo o professor porque o professor disse não. Você vê o jovem pegando ácido e jogando no rosto da moça, porque a moça disse, eu não quero namorar mais você. Ele não aprendeu a ouvir não, nunca. Então agora, quando ele ouve o não, a reação dele é de um animal. Ele agride, ele mata, ele fere. Ele não quer ouvir não do chefe do trabalho dele. Ele não quer ouvir não dos líderes da igreja. Ele não aceita ouvir não nem de Deus. E muitas vezes alguns pastores até ensinam isso. Não aceite um não de Deus. E para essas pessoas é fácil, porque nunca aprenderam a ouvir não de ninguém. Isso é um erro. Os filhos não podem ser senhores do lar. Os senhores do lar são os pais. Os pais é que dizem as regras. Os pais é que apontam as direções. Os pais é que mostram o caminho.
Os pais é que dizem, é por aqui que nós vamos. São eles que têm essa autoridade santa, dada pelo próprio Deus, e é assim que deve ser na casa do cristão. Na casa do cristão, os filhos não dominam. Quem domina são os pais são líderes ali. Um outro problema terrível hoje em dia: os pais não priorizam a instrução bíblica dos filhos, nem sua condição espiritual. Os pais não têm priorizado isso. O envolvimento dos filhos de crentes com a igreja é muito baixo. Seus pais não são mestres da palavra. Não conhecem, os pais não conhecem a Bíblia. Não são mestres da palavra em casa, pois eles mesmos não têm interesse em aprender. E para piorar, muitas igrejas não ensinam nada de útil para as crianças. Você vai em igrejas onde está passando o filminho da Mônica e do Cebolinha no departamento infantil. Eles estão assistindo no departamento infantil, essas coisas. Historinhas aí, seculares. Ou aprendendo lições sobre ecologia, que não pode jogar papel no chão. E em casa os pais também não têm preparo e também não têm interesse. Há famílias que vêm à igreja 2 vezes por mês e às vezes até menos. E as crianças têm um envolvimento tão baixo com a igreja que elas não aprendem nada, absolutamente nada. Eu cresci muito próximo da minha avó Maria. Morava no quintal da minha casa com meu avô Antônio. E a vovó Maria, ela era, junto com o vovô Antônio, eles eram os dois extremamente zelosos das coisas da igreja. Extremamente cuidadosos dos trabalhos da igreja. Eles não perdiam um trabalho, um culto sequer da igreja, e me levavam junto com eles, continuamente. Irmãos, eu posso dizer para vocês sem exagero nenhum, acredite. Se alguém dissesse para mim, olha, o sol se apagou, não existe mais sol, eu acreditaria. Mas se alguém dissesse para mim, a vovó faltou no culto de domingo, eu não acreditaria. Quem? A vovó? Não. Mentira. Marcos, um ET apareceu e raptou seu vizinho, eu acreditaria. Mas se dissesse, olha, a sua avó faltou num culto no domingo. Irmãos, isso era simplesmente impossível. Isso não acontecia. Não tinha como isso acontecer. Porque na mente dela e do meu avô, o serviço de Deus junto à comunidade da fé, junto aos eleitos de Deus, ao povo santo, ao povo sagrado, a presença deles ali, atuante, dinâmica, envolvente, e se envolvendo ali, essa presença era simplesmente intocável. E eu soube pelos meus tios e pelos meus pais que isso acontecia desde os tempos em que os filhos deles eram pequenininhos. Eles saíam à noite, o meu avô com uma espingarda na mão, no sítio, a minha avó ao seu lado carregando uma das crianças no colo, os outros pequenininhos ali juntos, e eles se embrenhavam pelo meio do mato, e iam até a igreja no sítio vizinho de noite, e meu avô com uma espingarda para matar alguma onça que porventura atacasse a família. Mas não perdiam o culto no domingo, nem que o PT ganhasse. Não havia o mundo podia, a pior tragédia, a pior desgraça da história poderia acontecer. Eles jamais faltavam. E eu cresci nesse ambiente. E hoje me causa um espanto muito forte quando eu vejo que praticamente 90% dos crentes não é assim. Não é. Há um afastamento, um descaso, a igreja não ocupa o primeiro lugar.
As coisas referentes ao reino não estão em primeiro lugar. Há outras coisas na frente. É claro, nós sabemos que muitas vezes há coisas muito fortes que suplantam a nossa vontade, vão além da nossa vontade. Mas muitas vezes nós não fazemos porque nós não queremos. Esse é o único obstáculo. Nós não queremos. E o resultado disso é uma geração de crianças que estão debaixo das nossas responsabilidades, uma geração de crianças que recebe um impacto muito pequeno da palavra de Deus sobre elas. Um impacto muito fraco, que não marca a vida delas. Que não faz marcas indeléveis no seu coração, marcas para sempre, que ficam. A palavra de Deus não cria raízes profundas no coração delas e cria ali cicatrizes, no bom sentido, cicatrizes perenes. Isso não acontece. Porque elas levam apenas pequenos golpes da palavra, pequenos tapinhas da palavra, muito fracos, raros, eventuais. Não são crianças expostas constantemente a golpes da palavra que vão entrar no seu coração, penetrar na sua alma, mudar a sua mente e transformar seu caráter. Isso não acontece. As forças externas estão muito mais presentes. E a palavra de Deus chega de modo muito fraco e raro e eventual diante delas. E esse impacto se torna fraco demais. E nós vemos as consequências disso nas pessoas desta geração e veremos na geração vindoura. Um outro problema terrível que tem acontecido: a disciplina, e esse é um ponto bastante controvertido. A disciplina no sentido de castigo foi totalmente banida do lar. A disciplina em termos de castigo foi totalmente banida do lar. As crianças fazem o mal e nada de ruim acontece. Isso tem uma lição embutida nisso. Com isso elas aprendem que fazer o mal não traz consequências e perdem o respeito por qualquer tipo de autoridade, especialmente a autoridade divina. Eu posso desobedecer porque eu aprendi na minha casa que desobedecer não traz consequência nenhuma, não gera nenhum prejuízo, não causa nenhuma dor. Com isso também desaparece uma atitude que toda criança deveria aprender, que é o temor reverencial. As crianças devem olhar para os seus pais e elas têm que olhar para eles e ter no coração, a visão dos pais deve despertar na criança o que nós chamamos de um temor reverencial. Não é medo, meu pai chegou, o inferno vai começar em casa, não é isso. É um temor reverencial. Eu sei que meu pai é meu protetor, é meu amigo, eu sei que meu pai está ao meu lado, mas eu devo respeitá-lo, porque se eu não respeitá-lo, consequências virão. E nós temos deixado essa visão do temor reverencial de lado, pensando que castigo é algo que deve ser banido do lar, sob um discurso que caiu na boca do povo e que parece lindo. E o discurso é o seguinte: você tem que ser amigo do seu filho. E amigo não exerce autoridade. Você tem que ser amigo do seu filho. E ponto. Irmãos, é verdade. Nós temos que ser amigos dos nossos filhos. Mas, lembre-se, amigos, seus filhos têm vários. Seus filhos têm vários amigos. Pais, eles só têm vocês. Só vocês são pais. Eu não posso ser só amigo. Eu tenho que também ser pai. Eu tenho que ser as duas coisas. De modo que meus filhos olhem para mim e vejam em mim
um amigo, um protetor, alguém que está ao lado em qualquer situação, mas também alguém que engendra temor quando se faz o mal. Isso deve existir, mas isso desapareceu. As crianças não têm medo dos pais. Não têm. E deveriam ter. Elas deveriam ter medo dos pais não no dia a dia. Elas deveriam ter medo dos pais quando elas fazem o mal. Quando elas desobedecem, elas deveriam temer. Quando elas desobedecem, elas deveriam ficar com medo. Mas as crianças fazem o mal e não têm medo nenhum. Elas fazem o mal e dão risada. Elas fazem o mal e repetem o mal, e repetem o mal, e repetem o mal, e continuam fazendo o mal deliberadamente, com toda a rebeldia, e nada lhes acontece. Nada. E elas crescem assim, aprendendo: quando eu desobedeço, tudo está bem, nada de ruim vai acontecer comigo, nada. O problema é que isso tem reflexos na conversão da criança, porque a Bíblia chama a conversão de obediência da fé. E a Bíblia chama a conversão de obediência da fé, porque na conversão Deus faz um chamado, Ele diz: vem. E quando a pessoa não vai, ela é chamada de desobediente. E quando alguém aprende desde pequeno que desobedecer não traz consequência nenhuma, no dia em que ela ouvir deste púlpito ou de outro púlpito qualquer o chamado de Deus dizendo: vem, ela dirá: não vou. E se eu não for? E se eu não crer? E se eu não seguir o mestre? E se eu não obedecer a essa voz de chamado? Nada de ruim vai acontecer. Eu não tenho medo de desobedecer, porque desobedeci a vida toda e nada de ruim aconteceu comigo. Em minha casa, as minhas filhas aprenderam um ditado facinho de decorar. Era assim: quando a gente desobedece, uma coisa ruim sempre acontece. Facinho de decorar, né? Quando a gente desobedece, uma coisa ruim sempre acontece. Escreva na sua geladeira isso para os filhos aprenderem. Faça um cartãozinho e dê para eles. Escreva nos brinquedos deles: quando a gente desobedece, uma coisa ruim sempre acontece. E lembre-se, o papai está aqui para fazer a coisa ruim acontecer. Lembre-se que o papai está aqui e a mamãe está aqui para fazer a coisa ruim acontecer. Então obedeçam, obedeçam, porque quando a gente desobedece, uma coisa ruim sempre acontece, sempre. Não há como escapar disso. Muito bem, esse é o quadro moderno, mas nós somos crentes, nós somos um povo diferente. Nós não nos deixamos levar pela cultura que nos cerca. Nós não somos levados ao redor por qualquer vento de doutrina, nem por qualquer vento de filosofia. Nós não somos meninos, meninos cujas cabeças são feitas pelos meios de comunicação. Nós não somos meninos cujas cabeças são feitas pelas novelas, pelas músicas, pela cultura que nos cerca. Nós não somos assim. Nós somos o povo de Deus, nós temos uma bússola firme, certeira, uma bússola inerrante. Nós temos a palavra de Deus que nos ensina como agir, nós temos a palavra de Deus que nos mostra como devem ser essas coisas. Nós podemos fugir de todo esse quadro terrível que eu pintei para vocês aqui. Nós podemos fugir disso quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus e, olhando para ela, nós conseguimos extrair lições importantes sobre o papel que temos como adultos na instrução das crianças. E a primeira lição que nós aprendemos já lá no comecinho da Bíblia acerca desse assunto é que a instrução dos pais aos filhos deve ser contínua. Deve ser contínua. A instrução dos pais aos filhos deve ser contínua. Vejam, eu quero apontar para vocês, existe aqui um texto em Deuteronômio 6, que é muito conhecido, e os irmãos já estudaram esse texto aqui na nossa igreja, já em outras ocasiões. E existe um trechinho em Deuteronômio 6 que é muito importante, é conhecido como Shema Israel,
ouve Israel, e há algo aqui relacionado à educação teológica, doutrinária, bíblica das crianças. Então observe aqui o que diz o texto bíblico. O texto diz assim, em Deuteronômio 6, versículo 4, fala assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 5, vejam o comando que há aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É uma ordem, é um comando, não é algo que depende das variações das minhas emoções. Isso é uma ordem, é um comando, porque na Bíblia, amar alguém é fazer alguma coisa. Amar na Bíblia não é uma abstração. Amar na Bíblia não é uma projeção, não é uma projeção mental, não é algo abstrato que fica lá dentro da gente, não é isso. Amar na palavra de Deus envolve agir, fazer certas coisas. Quando o texto fala para amar ao Senhor de todo o coração, isso envolve serviço, obediência, usar as mãos, os pés, o corpo todo, a vida toda, o tempo no serviço dEle, na obediência dEle. Isso é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Não é ficar sentindo algo no coração e chorando. Não é ficar ouvindo uma música emocionante que fala sobre Deus e emocionar-se, como eu amo Jesus, e começar a chorar por causa da música. Isso vai passar assim que o culto acabar. Não é disso que o texto está falando. Quando o texto fala sobre amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, isso envolve o nosso ser todo. É a obediência, é o tempo, é a vida empregada no serviço dEle. É isso que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Versículo 6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tem que memorizá-las. Guarde isso no seu coração. É assim que se forma o professor das crianças. O pai professor, o pai mestre. Em primeiro lugar, esse pai mestre, esse pai professor, ele vai abraçar essas palavras, vai devorá-las, vai guardá-las no seu íntimo. Essas palavras, a palavra de Deus vai fazer parte de cada célula do seu corpo. Ele conseguirá, com o seu conhecimento das Escrituras, ele conseguirá filtrar, analisar, observar cada circunstância da vida sob as lentes da palavra de Deus. Porque ele a respira, ele a conhece, ele a memorizou. Essas palavras estão no coração dele. E vejam, aí vem o trabalho de professor. O texto diz: tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar é um verbo hebraico que significa repetição. Você vai repetir o ensino da palavra de Deus aos seus filhos. Você vai repetir e repetir e repetir, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Por quanto tempo? O texto diz: delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Sabe quando? O dia inteiro. O quê? É um curso intensivo. É um cadete doméstico. Com a diferença que o cadete é só no sábado o dia inteiro. Você vai fazer isso de segunda a segunda, das 7 às 10. O dia inteiro, ensinando os seus filhos. Por quê? Porque a verdade demora para entrar na nossa cabeça. Por causa da natureza pecaminosa que nós temos. Se eu contar uma piada suja para vocês, aqui, isso vai entrar na mente de vocês na hora. E vocês não vão esquecer essa piada nem daqui a 30 anos. Daqui 30 anos, se eu perguntar da piada suja que eu contei aqui, os irmãos vão se lembrar. Mas os irmãos não vão se lembrar se eu perguntar do sermão do domingo passado. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela resiste à verdade.
De modo que para que a verdade entre e penetre na nossa mente, é necessário uma ação sobrenatural de Deus, é necessário zelo, é necessário também a repetição contínua e contínua e contínua, o tempo todo repetindo. Você tem que fazer isso com seus filhos, incutir na mente deles pela repetição, continuamente, sempre e sempre e sempre e sempre, sem parar. Mas isso, pastor, é uma lavagem cerebral. Exatamente, acertou. Acertou. Não vou falar o resto. Quem vem de manhã sabe a brincadeira que eu fiz agora. Isso é uma lavagem, é uma santa lavagem cerebral que você vai fazer. E feliz o homem que faz isso. Feliz o pai que faz isso. É claro, os pais têm que usar formas criativas para ensinar seus filhos. Os pais vão chegar em casa e vão conversar com as crianças e ensinar essas coisas ali, usando as circunstâncias que os rodeiam. Vão brincar com eles e durante as brincadeiras vão extrair lições importantes da palavra e incutir na mente dos seus filhos. O texto está dizendo que você deve chegar em casa, colocar seu filho numa carteira com lápis e papel na mão e começar a dar lições para ele. Agora anota aí a proposição, anote agora aí a tese central, não é isso? Anote os 3 pontos do sermão do pastor Marcos, não é isso que o texto ensina? O texto ensina um ensino informal, que acontece enquanto você viaja com seu filho, enquanto você vai com ele até a padaria, enquanto você conversa com ele assistindo um programa de televisão, e você vê aquelas coisas e diz: veja, isso aqui acontece porque a palavra de Deus é desobedecida nesse aspecto. Veja, esse desenho está ensinando algo errado, você deve fugir dessa mentira que esse desenho está ensinando. Veja essa notícia, o que esse homem está dizendo. Essas coisas acontecem porque eles desobedecem esse texto da palavra de Deus. E assim, eu vou usando as circunstâncias que cercam ali a nossa vida, aproveitando essas circunstâncias para ilustrar lições preciosas da palavra de Deus para as pessoas. E há várias formas de fazer isso, há várias maneiras de fazer com que as crianças aprendam a filtrar tudo o que acontece a partir da Sagrada Escritura. Nós temos vivido dias terríveis, os irmãos têm acompanhado aí diversas ideias políticas, propostas políticas, e eu tenho ouvido falar de algumas ideias relacionadas à educação das crianças. Existe uma mentalidade presente hoje em dia em algumas filosofias extremas, dizendo que as crianças, a educação das crianças pertence ao Estado, porque as crianças serão os cidadãos que vão formar a sociedade, e isso faz com que a responsabilidade pela formação desses cidadãos que vão formar a sociedade, que vão compor a sociedade, seja então responsabilidade não de pessoas despreparadas, não de pessoas que muitas vezes não têm uma noção muito clara do que ensinar, mas isso deve ser responsabilidade do Estado. E há inclusive propostas de filósofos antigos, inclusive, que dizem que é necessário que a criança seja entregue ao Estado, para que o Estado a ensine e a doutrine, e ela então seja formada dentro dos padrões filosóficos daquele Estado, e então seja o tipo de cidadão que aquele Estado quer que ele seja. Eu disse para os irmãos há algum tempo atrás que na antiga União Soviética, na União Soviética de Stalin, a ideia de educar uma criança na palavra de Deus era crime. E o Alexander Solzhenitsyn, no seu livro O Arquipélago Gulag, que é o seu livro mais famoso, ele afirma que a pena para prostituição naqueles dias era de 5 anos. Notem bem, o marxismo ele incentiva a prostituição e a imoralidade, até que ele desfaça a ordem vigente, porque ele sabe que a imoralidade desestabiliza a ordem vigente. Depois que ele estabelece a sua ordem, aí ele acaba com a imoralidade, ele começa a perseguir os imorais, porque ele sabe que a imoralidade desestabiliza.
Então, na União Soviética de Stalin, as prostitutas eram consideradas criminosas. E elas iam para os gulags e ficavam nos gulags por 5 anos. Eram prisões terríveis, eram campos de concentração, nas partes mais distantes e geladas da antiga União Soviética, na Sibéria e coisas assim. E ficavam lá por 5 anos num sofrimento simplesmente indizível. Isso aplicado às prostitutas. Agora, isso por 5 anos. Agora, as mães que eram flagradas ensinando a Bíblia para os seus filhos, a pena nos gulags era de 10 anos. 10 anos pelo crime de educar as crianças, os seus próprios filhos, na palavra de Deus. Eles diziam, o Estado tem que educar as crianças dentro dos padrões, dentro da filosofia que esse próprio Estado adotou. Porque essas crianças vão formar a sociedade futura. E essa sociedade tem que ser boa. E para ser boa, tem que se aplicar, tem que se inculcar na mente delas as nossas filosofias aí políticas e outras mais. É curioso essas propostas todas, mundanas, diabólicas, que nós vemos por aí. Essas propostas foram primeiramente feitas, até onde eu posso enxergar, por um intelectual francês, conhecido, de vários universitários aí, chamado Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII. Jean-Jacques Rousseau. Ele é considerado um dos maiores intelectuais de todos os tempos. Ele é admirado. Inclusive até um santuário foi feito para ele, até atos de adoração foram realizados em relação, próximo ali do túmulo dele. Algo ridículo, absurdo. E ele propôs essa ideia da criança ter que ser educada pelo Estado, e não pelos pais. E colocou isso em suas obras. A mais famosa, o Contrato Social, é a sua obra mais famosa, e uma obra sobre a educação que ele escreveu se chama Emílio. É uma obra sobre a educação. Mas por que esse homem ensinou isso? Por que esse homem ensinou que a criança deveria ser entregue para o Estado? É muito simples explicar por quê. Porque ele fez isso. Ele fez isso com os filhos dele. Esse homem, Jean-Jacques Rousseau, foi um homem extremamente perverso e mau. Homem maligno. E ele fez isso com os próprios filhos dele. 5 filhos. Ele abandonou num orfanato. É algo aterrador. A companheira dele, Teresa, eu reproduzi aqui um trechinho desse relato, dessa história. Fala que a esposa dele, Teresa, deu à luz o primeiro filho no inverno de 1746 e 47. Não sabemos o sexo da criança, o filho de Jean-Jacques Rousseau. Nunca teve nome. Como diz ele, com a maior dificuldade do mundo, ele convenceu a esposa de que a criança devia ser abandonada. Essa é a primeira, não foi a única, foi a primeira. Para que a honra dela fosse salva. Ela obedeceu. Ele colocou um cartão com algumas anotações na roupa da criança e disse à parteira que colocasse aquela trouxa no hospital de crianças encontradas, abandonada ali no orfanato. As outras 4 crianças que ele teve, com a sua esposa, com Teresa, foram abandonadas exatamente da mesma maneira. Exceto pelo fato de que não se preocupou em anexar um cartão nos seus outros filhos. Nenhum deles recebeu o nome. É improvável que algum deles tenha sobrevivido por muito tempo. Uma história dessa instituição, do orfanato onde ele colocou os filhos, a qual apareceu em 1746 no Mercury de France, é um periódico, torna claro que essa instituição, esse orfanato, vivia lotado de crianças abandonadas, mais de 3.000 por ano. Em 1758, o próprio Rousseau observou que o total tinha aumentado para 5.082 crianças abandonadas nesse orfanato. Por volta de 1772, a média era de 8.000 crianças abandonadas nesse orfanato.
2/3 dos bebês morriam no primeiro ano de vida. 2/3. De cada 100, 66 morriam no primeiro ano de vida. Uma média de 14 em cada 100 sobrevivia até a idade de 7 anos. 14 em cada 100. E desses, 5 alcançavam a maioridade. Dos 100, 5 sobreviviam e alcançavam a maioridade. E muitos deles se tornavam mendigos e vagabundos. Rousseau nem mesmo anotou as datas dos nascimentos de seus 5 filhos e nunca teve nenhum interesse no que aconteceu com eles. Nunca se importou. Abandonou as crianças lá e foi embora. O que aconteceu? Começaram as acusações. Você é um criminoso, você é um homem perverso. Sabe o que ele fez então? Simples. Ele inventou a teoria de que o responsável pela educação das crianças deve ser o Estado. E ele então saiu como herói. Eu dei um exemplo na minha própria vida. Eu entreguei os meus filhos para o Estado educar. Vejam que exemplo de homem eu sou. Como eu ajo dentro das minhas convicções. Eu entreguei os meus filhos para o Estado. E eles são bem-aventurados. Quem me dera, ele escreveu, quem me dera que eu tivesse tido a sorte que eles tiveram de serem educados pelo Estado. E criou essa teoria esdrúxula, que hoje é defendida por partidos de esquerda. Na verdade, ele criou essa teoria para se desculpar do crime horrendo que ele cometeu, de abandonar os seus 5 filhos para morrer numa instituição terrível, lá onde eles talvez não tenham passado dos 5 anos de idade. A Bíblia diz, os responsáveis pela educação dos filhos são os pais. A palavra de Deus ensina isso. E essa educação dada pelos pais deve ser contínua, o tempo todo, de manhã à noite, sem cessar, continuamente ensinando a criança a verdade da palavra de Deus. Muito bem, existe uma outra verdade sobre a educação das crianças pelos pais que nós aprendemos na palavra de Deus. E essa verdade está em Efésios 4. Em Efésios 4, nós aprendemos que a instrução dos pais aos filhos deve ter um conteúdo específico, deve ter um conteúdo cristão. Veja o que diz o texto em Efésios 6,4. Observe, Efésios 6,4. Diz assim, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E aí vem, mas criai-os, e aí vem 2 palavrinhas. Criai-os na disciplina que significa instrução, direção. O que é criar uma criança? É dar-lhe instrução e direção. Isso é criar uma criança. Os pais devem fazer isso. Os pais devem instruir e dirigir a criança. Mas notem, o texto prossegue. Criai-os na disciplina e na admoestação. A palavra admoestação significa conselho no sentido de que a pessoa abandone uma conduta má. Isso é admoestação. É uma correção do mal. Eu devo então instruir e dirigir a criança e eu devo corrigir o mal que há nela. E isso tem que ter um conteúdo. Essa instrução e essa admoestação, essa disciplina e essa admoestação, de acordo com o texto, tem um conteúdo específico. O texto diz, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, o que eu vou dizer para a criança deve ser algo que o Senhor diz. São as palavras dele. Eu não posso compartilhar com os meus filhos, eu não posso compartilhar com as crianças que estão debaixo da minha tutela, da minha direção, eu não posso compartilhar com essas crianças o que eu acho. Eu não posso dizer a elas, compartilhar com elas os meus insights pessoais e dizer, olha, eu acredito que seja assim, siga o seu coração. Se a sua consciência permite, então vá em frente. Eu não posso dizer esses jargões vazios e tolos que são repetidos continuamente pelo mundo. Eu não posso fazer isso.
quando eu vou instruir a criança, o meu filho, ou seja lá quem for, eu devo instruir a criança na disciplina e na admoestação do Senhor. Deve haver um conteúdo específico, e esse conteúdo é a Escritura, é o que o Senhor revelou. É isso que eu vou ensinar para ela. São essas coisas que eu vou engendrar na cabeça delas. Isso é instruir e admoestar na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, nós passamos, aqueles que são convidados ou instados por causa das circunstâncias da vida, a instruir as crianças, são muitas vezes colocados em situações terríveis, em que nós não sabemos o que dizer, em que nós não sabemos que resposta dar. As crianças nos colocam diante de situações difíceis muitas vezes. Mas é impressionante observar como a palavra de Deus tem respostas e tem soluções e tem verdades que nós podemos pronunciar para as crianças e ajudá-las e a livrá-las de coisas terríveis. Eu criei 3 filhas, acho que ainda estou criando. Uma delas, numa fase da vida, começou a desenvolver não sei como chamar isso, ela estava meio neurótica, acho que é uma neurose. Como é que a gente cura uma neurose? Ela estava cismada com a arrumação. Ela chegava na cômoda dela e ela tinha que colocar tudo bem retinho, uma coisinha do lado da outra. Era uma cisma dela. Tudo tinha que estar ali simetricamente colocado. E se não ficasse assim, ela ficava incomodada. Não, mas aquilo começou a me incomodar. Eu falei, você não é normal? Isso não é ser normal. A pessoa normal não é assim, ninguém é assim. Nós devemos ser organizados, é verdade, mas isso não é organização, isso é uma neurose. Ficou maluca. Onde você vai parar com isso? E aquilo me incomodou, eu fui conversar com ela, com essa minha filha, não vou falar o nome. Tem 3, vocês tentam chutar aí. Eu vou conversar com ela. E expliquei para ela, olha, isso não é certo viver assim. Isso é uma escravidão. Isso é um sofrimento que ninguém pode suportar. É difícil demais viver assim. A vida não pode ser levada dessa maneira, não pode ser administrada dessa forma. E ela disse então assim para mim, mas pai, Deus não é organizado? Deus não é organizado? Papai tem que falar o quê numa hora dessa? Não, é bagunça. Não, tem que falar que é organizado. Eu disse a ela assim, sim, filhinha, Deus é muito organizado. Mas você já viu como Ele dispôs as estrelinhas no céu? Como Ele fez? Ele colocou todas elas ali, simetricamente, uma do ladinho da outra, ou Ele espalhou de um jeito bonito? O que Ele fez? Como foi a organização de Deus? Não foi uma bagunça bonita? Não foi uma desarrumação linda? Isso aí mostra um pouquinho do nosso Deus. Ele mostra que é possível não termos as coisas todas ali simetricamente colocadas e ao mesmo tempo sermos pessoas normais, sermos pessoas que o agradam, sermos pessoas que refletem um pouquinho do caráter dele. Você não precisa colocar suas coisinhas todas simétricas aqui. Você pode relaxar um pouquinho. Deus, quando fez as estrelas, relaxou. Vou fazer as estrelas espalhadas. E fez. Você pode ser assim também. Você pode espalhar um pouquinho as suas coisas. Isso não vai fazer mal para você. Você não tem que vai debaixo de uma escravidão contínua. Ali. Tudo colocadinho no lugar, no pontinho certo. Não precisa. Deus não requer essa escravidão de nós. E as estrelas do céu mostram isso para nós. Mostram essa lição para nós. Nem mesmo Deus é assim. E eu curei a neurose da minha filha. Sem nenhum remédio. Ela aprendeu a lição das estrelinhas.
E hoje eu acho que eu tenho que chamar para falar, você tem que voltar a ser organizada, porque então não exagere na lição das estrelas, né? Nem tudo é estrela na vida, né? Nós podemos usar a palavra de Deus em cada detalhezinho dela. A palavra de Deus tem uma notinha de rodapé em Gênesis. Deus fez as estrelas. E nós podemos pegar essa notinha de rodapé, Deus fez as estrelas, e mudar a vida dos nossos filhos para todo sempre, e curá-los, e aliviá-los, e engendrar neles lições que os façam respirar, suspirar aliviados, conhecendo o Deus verdadeiro, tentando refletir o seu caráter e sendo pessoas felizes e realizadas em seu coração. Nós podemos fazer isso como? Como? Ensinando que houve uma grande explosão e o universo surgiu do nada? Não. Ensinando pequenos trechos da palavra de Deus para eles, que vão mostrar como Deus é e vão libertá-los de pesos, de escravidão, de mentiras terríveis que podem destruir suas vidas e a sua saúde, inclusive mental. E por último, irmãos, a palavra de Deus ensina que a instrução dos pais deve abranger punição. Irmãos, aqui nós chegamos num ponto que é extremamente controvertido. A instrução dos pais deve abranger punição. Nós temos no Brasil a chamada Lei da Palmada. É uma lei de 2014. E eu tenho aqui uma publicação da Agência Brasil, falando sobre a aprovação dessa lei, dizendo aqui que a apresentadora Xuxa estava presente na sessão do plenário do Senado, que aprovou a Lei da Palmada, e ela, muito feliz, cumprimentou o senador José Sarney pela aprovação dessa lei. A Xuxa muito feliz porque essa matéria foi aprovada. Ou seja, parece que a Xuxa ficou feliz com a Lei da Palmada. Isso deveria nos assustar um pouco. Se a Xuxa ficou feliz, é porque a gente tem que ficar triste. A Lei da Palmada, que é a Lei 13.010, de 26 de junho de 2014, ela estabelece que a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel e degradante. E aí ela define castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. Então nós concordamos com a lei em parte. Nós cremos que os pais não devem aplicar uma disciplina física nos filhos que cause lesão. Isso é errado. Os cristãos não ensinam que os pais devem causar lesões nos seus filhos. Então, nesse aspecto, a lei é correta. A lei também diz que a criança não deve ser submetida a tratamento cruel ou degradante, em que o agente assume uma conduta que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança. E nós concordamos plenamente com isso. Nós não podemos humilhar uma criança. Nós não podemos ameaçá-la gravemente. Nós não podemos ridicularizar uma criança de forma nenhuma, os nossos filhos, não podemos fazer isso. Nós concordamos com 80% dessa norma. Mas quando o texto diz que nós não podemos trazer sobre os nossos filhos nenhum grau de sofrimento físico, isso invade uma porção do ensino bíblico que não deve ser tocada. Uma porção do ensino bíblico que deve ser preservada, porque a palavra de Deus ensina o uso da disciplina corporal, sem a lesão, sem a humilhação, sem a ameaça grave, sem a ridicularização, mas ensina sim a aplicação da disciplina corporal na criança. A Bíblia ensina isso. E nesse aspecto da lei,
ela fere a palavra de Deus. E nesse aspecto da lei, nós temos que, como crentes, olhar e dizer, essa parte da lei, entre o que Deus ensina e o que a lei estabelece, eu vou ficar com o que Deus ensina e não com aquilo que a lei diz. É claro, eu não vou causar lesão numa criança, no meu filho, em ninguém, isso nenhum ser humano, é claro, não vou humilhar, não vou ameaçar, não vou ridicularizar, mas a disciplina corporal é ensino claro na palavra de Deus. Por quê? A disciplina corporal é um ensino claro na palavra de Deus, porque na palavra de Deus, a desobediência aos pais é tida, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como um dos pecados mais graves que alguém possa cometer. Os irmãos depois, o nosso tempo está correndo, os irmãos poderão ler em Deuteronômio 21, nos versículos 18 a 21, podem ler em casa depois, Deuteronômio 21, versículos 18 a 21, esses versículos afirmam que se os pais israelitas tivessem um filho rebelde, que mesmo castigado, ele não se arrependia, o texto sagrado diz que os pais deveriam levar esse filho rebelde diante dos anciãos da cidade. E ali, diante dos anciãos da cidade, eles deveriam fazer uma acusação, dizendo, esse nosso filho é um filho rebelde, é um filho beberrão, é um filho dissoluto, é um delinquente esse garoto. E então, o texto diz que todos os homens da cidade deveriam apedrejar aquele jovem, até matá-lo. Notem, o filho mau, no Antigo Testamento, a pena para o filho mau, no Antigo Testamento, era a morte. E quando nós vemos a gravidade da pena, a severidade da pena aplicada a esse tipo de indivíduo, nós percebemos a gravidade que a ofensa tem. Se a ofensa é grave demais, a pena é severa. Quando nós vemos que a pena é muito severa, é porque o crime é grave demais. Na visão bíblica, desobedecer aos pais é um crime gravíssimo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 1, nos versículos 28 a 32, os irmãos poderão ler em casa isso depois, Romanos 1, 28 a 32, o apóstolo Paulo elenca as condutas de desvio moral, as condutas erradas, as piores possíveis. E essas condutas terríveis, de desvio de comportamento, assustadoras, elas são elencadas ali, e é uma lista terrível demais. E entre os pecados alistados, entre os piores pecados que alguém possa imaginar, está um que nos chama a atenção: desobediência aos pais. O texto diz que entre os pecados mais terríveis, de homens abandonados à mercê de suas próprias paixões, está a desobediência aos pais como um dos pecados desses homens. É algo terrível, e Paulo fala, são passíveis de morte os que praticam essas coisas. Filho que desobedece os pais, disse o apóstolo Paulo, são passíveis de morte. Nós não podemos olhar a desobediência dos filhos e interpretá-las como algo normal. Não é algo normal, é errado e tem que ser erradicado da vida deles. Nós não podemos tolerar isso. E os pais cristãos têm que aprender isso. Tem que orientar os seus filhos desde cedo, tem que ensiná-los com toda a perseverança, de manhã à noite, mostrando, não desobedeçam os pais, porque esse pecado é um pecado grave, que na palavra de Deus é punível até com a morte, e nós temos que enfiar isso na nossa cabeça, nós temos que parar com a bobagem, de que a criança tem um gênio forte, puxou o avô que era um demônio, irmãos, temos que abandonar essas tolices todas. Nós temos que aprender que esse pecado tem cura. E qual é a cura para esse pecado? A palavra de Deus mostra, a palavra de Deus diz, olha, há uma forma de fazer com que a criança aprenda a obedecer. Quando ela não ouve a instrução, quando ela é rebelde, quando ela tem o coração duro, existe uma forma de fazê-la obedecer. E essa forma é a disciplina corporal numa medida que não cause lesões. Que não envolva excessos, mas que ela sinta em sua própria pele, que quando a gente desobedece, uma coisa ruim sempre acontece.
E a palavra de Deus ensina isso. Ela mostra isso claramente. Vejam o texto de Provérbios. Muitos falam que o texto de Provérbios é simbólico. É impossível o texto de Provérbios ser simbólico. Não dá para o texto de Provérbios ser simbólico, por causa de algumas passagens que tratam desse assunto e que mostram a impossibilidade da vara de Provérbios ser uma vara simbólica. Veja Provérbios 13, 24. Veja o que diz aqui. Provérbios 13, 24. O que retém a vara. O que significa isso? Reter a vara, evitar a punição física. O pai que evita a punição física. O que retém a vara, Provérbios 13, 24, aborrece a seu filho. O que é isso, aborrecer o filho? Isso significa que é um pai que não se importa com a formação e o desenvolvimento do seu filho. O pai que evita a disciplina física é um pai que não se importa com a formação do seu filho. E prossegue, mas o que o ama, cedo o disciplina. O que significa cedo disciplina? Tem que apanhar só de manhã. Não é isso. Nada disso. O que significa cedo o disciplina? Significa que a criança é disciplinada desde pequenininho. Desde pequenininho. Mas só tem 1 aninho. Está demorando. Se a criança é rebelde, se a criança não obedece, o texto diz, cedo o pai deve discipliná-lo com a vara. Ele não vai feri-lo, não vai causar lesão nele, mas ele vai fazer com que o filho sinta em seu próprio corpo a dor causada pela sua desobediência. E isso significa amar o seu filho. É o amor que machuca um pouquinho, mas o amor é assim. Deus nos ama e é assim que Ele nos trata. Deus nos ama e Ele nos fere às vezes. E nos fere às vezes exatamente porque nos ama. E o pai que não faz isso, não ama seu filho, diz o texto. Abandona o seu filho à mercê de si mesmo. Vire as páginas de Provérbios. Veja aí o que diz Provérbios 19, 18. Fala assim, Provérbios 19, 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Sabe o que significa? Que pode chegar o momento que vai ser tarde demais. Pode chegar o momento que não vai mais ter jeito. Castiga teu filho enquanto há esperança. Pode chegar o momento em que o castigo não resolve mais. Aí tudo estará perdido. Castigue o teu filho enquanto há esperança. E aí vem o texto que mostra que isso não é, castigar com a vara não é uma figura de linguagem. O texto diz, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Veja, pode acontecer do pai estar tão irritado, tão bravo, que ele castiga o filho ao ponto de matar o filho. Há casos assim. Há casos desse tipo. O texto coloca limites dizendo, não faça isso. Não deixe que a sua alma se levante em fúria e agrida aquela criança de tal forma que chegue a tirar a vida dela. Não faça isso. Discipline, castigue seu filho. E faça isso enquanto há esperança. Faça isso logo. Mas seja equilibrado na aplicação dessa disciplina. Não pratique maldades na aplicação dessa disciplina. Provérbios 22, 15. Vejam o que diz Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança. Estultícia é a forma de pensar típica dos tolos. Meu filho não é assim. É assim sim. A estultícia está ligada ao coração do seu filho. De todos os filhos, de todas as crianças. O que significa isso? Significa que a criança tem uma inclinação para acreditar em bobagens. Toda criança. Toda criança tem uma inclinação para acreditar em tolices, em mentiras, em mensagens falsas, em filosofias falsas, mentirosas.
Toda criança tem essa inclinação para agir e pensar como um tolo. Toda criança tem essa inclinação. E agora vejam o remédio. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Qual é a cura para isso? Como nós podemos livrar a criança da estultícia que está ligada à sua própria natureza? O texto diz: a vara da disciplina vai afastar da criança esse tipo de tendência, esse tipo de inclinação. Vejam o texto do capítulo 23 de Provérbios, versículos 13 e 14, observem. 13 e 14. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança disciplina. A palavra criança aqui abrange inclusive os adolescentes. O que é? Adolescentinhos que estão aí. Vocês não escapam tão fácil. Não retires da criança a disciplina. E o que é a disciplina que ele está dizendo aqui? O texto explica na sequência. Pois se a fustigares com a vara. O que é a disciplina? É fustigar com a vara. Pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Ou seja, ela vai aguentar. Não vai morrer, não. Não vai morrer, não. Pode usar a varinha. Não se exceda, não a machuque, mas use a varinha. Não retire a varinha do seu currículo de educação. Não retire a varinha do seu método de educação. Porque se você fizer isso, ela não vai morrer, não vai. Ela vai fingir que está morrendo. Ela vai fingir, mas não acredite. Ela não vai morrer. Não vai. Eu sei, eu já usei várias vezes. E nenhuma delas morreu. Estão aí. Semi-mortas, mas estão aí. O texto diz: tu a fustigarás com a vara. Aqui o provérbio assume a postura, a forma de um comando. Tu a fustigarás com a vara. Resultado: e livrarás a sua alma do inferno. O inferno aqui é o Sheol, é a sepultura. Você vai usar a vara e vai livrar o seu filho da morte. Porque se você não usar a vara, ele será um homem rebelde. E sendo um rebelde pode ser um criminoso. E sendo um criminoso pode morrer na bala da polícia. Muitos jovens morrem aí em enfrentamentos com a polícia ou outras coisas piores, porque os pais não disciplinaram, não usaram a vara. Se os pais tivessem usado a vara, teriam salvado os seus filhos da morte. O texto diz: tu a fustigarás com a vara, e você vai salvar a vida do seu filho. Ele não vai morrer, muito pelo contrário. Você vai salvá-lo da morte. As minhas filhas, quando apanhavam, hoje não apanham mais, mas se precisar apanham, mas não precisam mais. Mas quando elas apanhavam, choravam bastante, eu pensava que ia morrer. Mas então eu aprendi, depois que elas apanhavam um pouquinho lá, elas faziam, parecia que tinha caído uma bomba atômica em cima delas. Parecia que eu tinha espancado com um rabo de tatu. Fazia aquele escândalo imenso. Como se eu tivesse atirado nelas com uma metralhadora, alguma coisa assim, torturado, né? E aí eu me lembro que eu pegava um copo d'água, está tudo bem, tá melhor, toma um copinho d'água e agora vem no colo do papai. Aí me abraçava, bebiam água e ficava assim. E aí se acalmando, dormiam no meu colo. E isso teve que acontecer tão poucas vezes, porque elas assim aprenderam bem cedinho. Quando a gente desobedece, uma coisa ruim acontece. E quando elas aprenderam isso bem cedinho, eu tive que discipliná-las com a vara pouquíssimas vezes. Pouquíssimas. Interessante, a segunda filha, por causa dos alertas da primeira, apanhou menos.
Está lá a Helena. Porque quando ela via a mais velha chorando, ela não entendia o que estava acontecendo, mas começava a chorar também. Assim, coisa boa não é. Essa aqui já veio na minha frente, ela passou por isso. Então tem coisa errada aí. Então ela aprendeu pelo exemplo da primeira. E a terceira, a Sofia, eu não me lembro se eu usei a vara com a Sofia. Porque ela aprendeu pelo exemplo das outras duas. Então, quando nós disciplinamos cedo, nós disciplinamos pouco. Quando nós usamos a varinha cedo, nós usamos a varinha muito pouco. Muito pouco. Porque aquela disciplina física, corporal, entra na mente delas. Entra na mente das crianças. E elas aprendem a lição preciosa de que a desobediência gera dor. E aprendendo isso muito cedo, deixam de desobedecer. E essa lição fica pela vida toda. Até hoje, as minhas filhas me obedecem. A mais velha tem 22 anos e ela me obedece como uma criança. E eu disse a ela, quando você se casar, você estará livre da orientação e da autoridade do papai. Mas enquanto estiver debaixo da autoridade do papai, do lar do papai, você vai me obedecer. E se uma delas levanta um pouquinho a voz em casa, eu digo assim, o papai está percebendo uma mudança no seu tom de voz. Isso é uma impressão minha? Ou você realmente levantou a voz comigo? Não, papai, é impressão sua. Ok. Por um momento, eu tive a impressão de que você mudou o seu tom de voz. Não, papai, não. Ok. Ótimo, ótimo. Que bom que eu errei. Que bom que eu errei. E essa lição elas aprenderam pequenininhas. Porque entrou na minha cabeça. Cedo, disciplina. E elas aprenderam até hoje. Elas obedecem. Pela graça de Deus isso tem acontecido. Na minha experiência. Na minha casa. O último texto é Provérbios 29:15. Diz assim. A vara e a disciplina dão sabedoria. Há duas coisas aqui que dão sabedoria. A vara e a disciplina. A disciplina aqui é a instrução verbal. É a admoestação verbal. Isso dá sabedoria. Mas uma coisa não anula a outra. Às vezes, a disciplina, a admoestação verbal, não resolve o problema. Às vezes precisamos da vara. Então, o educador do lar, o pai que educa os filhos na palavra de Deus, tem que usar os dois instrumentos, a vara e a disciplina. A vara e a instrução verbal. Isso dá sabedoria. Vejam o que acontece quando isso não é usado. Mas a criança entregue a si mesma é a criança que não recebeu esse tipo de educação. Os pais deixaram ela crescer, desenvolvendo ali o seu jeitão de ser. O texto diz, a criança entregue a si mesma, venha envergonhar a sua mãe. Se você não disciplinar e educar os seus filhos, no futuro, eles vão envergonhar você. E a palavra de Deus não falha. Estarão vergonha para a sua vida. A Bíblia ensina essas coisas. A Bíblia fala que a educação dos filhos deve passar por isso. E é claro, dentro desse aspecto da disciplina física, nós que somos pais, aqueles que serão pais, devem se lembrar de algo importante. A disciplina física, corporal, ela deve refletir o modo como Deus nos trata. Quem é o Pai Supremo? Deus. Ele emprestou o seu nome para nós. O Pai verdadeiro, o Pai Supremo é Deus. Nós somos pais porque Ele compartilhou esse título santo conosco.
Ele permite que nós usemos o seu nome. Isso é uma grande honra para nós. Nós usamos o nome Pai. Esse é um nome divino. Deus se chama Pai. Mas Ele permite, Ele nos concede usarmos esse nome. E usando esse nome, nós temos que imitá-lo, como pais que nós somos. E na imitação dele, no trato com os nossos filhos, como pais que nós somos, temos que nos lembrar o seguinte: quando nós formos disciplinar os nossos filhos, usando de rigor e de severidade, e muitas vezes tendo que usar a vara, é importante lembrar, Deus usa a vara de modo justo. Deus não usa a vara quando eu erro. Deus usa a vara quando eu desobedeço. Nenhuma criança deve apanhar porque errou. Porque se Deus fosse nos bater em nós, cada vez que nós erramos, meus irmãos, nenhum de nós estaria vivo. Deus usa a vara quando nós desobedecemos, não quando nós erramos. Quando nós erramos, Ele nos ensina. Quando nós desobedecemos, então Ele nos disciplina. E é assim que deve ser o uso da vara. Eu vou usar a vara de modo justo. Vou usar a vara quando há rebelião, não quando há erro. Se a criança derrubou um copo no chão e quebrou, ela não vai apanhar por isso. Ela errou, ela não desobedeceu. A disciplina física tem que ser justa. Outro fator. Deus nos disciplina sem excessos. Deus não nos espanca. A disciplina de Deus é mesclada de compaixão. Ele não nos fere ao ponto de nos destruir. Não. E assim deve ser a nossa disciplina em relação aos filhos também. Deve ser moderada. Davi disse: Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos do que nas mãos dos homens. Eu prefiro o teu castigo do que o castigo dos homens, porque o Senhor é misericordioso. E ele disse isso no contexto da disciplina de Deus sobre ele. E assim deve ser também conosco. Quando nós vamos usar da disciplina, temos que ser moderados, porque Deus é moderado na sua disciplina para conosco. Outro fator importante: ao aplicar a disciplina, nós temos que agir com espírito de longanimidade. O que significa isso? Nós temos que demorar um pouquinho para pegar a vara. Não podemos pegar a vara logo de cara. Deus não faz assim conosco. Temos que demorar um pouquinho para usar a vara. Temos que ser longânimos. Nós temos que explicar e explicar. Temos que ser pacientes. E quando virmos que toda a nossa paciência já foi além do esperado, então nós vamos dizer: filho, eu esgotei tudo e você continua fazendo isso. Você agora então você agora experimentará os resultados da sua rebelião. E então sim, nós vamos usar a vara. O pai tem que ser longânimo, ele não pode estar pronto para ferir. Ele não pode ferir de imediato, rápido para ferir. Não. Tem que ser paciente, longânimo e disciplinar quando ele perceber realmente, não tem mais jeito. É hora de você apanhar. Não tem mais como. Não há mais o que dizer. Não há mais o que repetir. Não há mais o que ensinar. É hora de você agora aprender através da vara. E você vai então agora experimentar a vara. É assim que Deus agiu e é assim que Deus age conosco. E mais. E aqui, os irmãos saberão agir em casa e no seu dia a dia aí, conforme as circunstâncias apontarem. A disciplina física, imitando a Deus, ela tem que ser cheia de compaixão. Tem que haver compaixão. Porque Deus age assim. Às vezes Deus está com a vara na mão e eu suplico tanto que Ele então abaixa a varinha. Eu soube de uma menininha que ia apanhar. Ela ia apanhar porque desobedeceu. E merecia apanhar. Porque desobedeceu e foi um ato de rebeldia. Quando ela viu que a consequência vinha, e era a vara,
e a mãe disse que não haveria como escapar, porque ela já tinha realmente chegado ao ponto em que precisava apanhar. Ela falou assim para a mamãe: mamãe, não tem como a senhora não me bater, eu me arrependo. A mamãe disse: não tem como, você vai apanhar. Ela disse: então quero te fazer um pedido, que é, eu quero pedir que enquanto eu estiver apanhando, a senhora me deixe te abraçar. Eu quero apanhar abraçada com você. Pode ser assim? Num momento como esse, coloque a varinha de lado. Você não vai apanhar. Você não vai apanhar. Você merece apanhar. Mas assim como Deus é gracioso, compassivo e perdoador, eu estou vendo o seu arrependimento e a sua dor. Então você não vai apanhar hoje. Hoje você não vai apanhar. Merece, mas não vai. Eu vou tratar você como Deus nos trata. Hoje você tinha que apanhar, mas não vai, porque você se arrependeu. Eu estou vendo o seu sofrimento e a sua dor. Use a vara com compaixão. Isso não é fraqueza. Isso se chama compaixão. É assim que o Senhor nos trata. Muitas vezes com a vara na mão, vendo aquela situação terrível de desespero, de arrependimento, ceda. Recolha a sua mão. Ceda. Deus faz assim. E Ele é o Pai por excelência. Irmãos, eu sei que eu coloquei sobre alguns aqui um peso difícil de carregar, né? Alguns pais aqui vão ter que chegar em casa hoje e subir na goiabeira, né? Que Deus lhes dê sabedoria para realizar essa função, que é muito difícil. Nós estamos moldando vidas e salvando vidas. Nós estamos construindo o caráter de pessoas que amanhã estarão cuidando de nós, que estarão aqui na igreja, servindo a Deus aqui. É um trabalho terrível, difícil, amplo demais. Nós precisamos de todas as orientações para criarmos pessoas com caráter bem trabalhado, para a glória de Deus, para que um dia essas pessoas escutem a voz de comando de um outro Pai. E ouvindo a voz de comando de um outro Pai, não terreno, mas celeste, elas possam prontamente, com temor e tremor, dizer: sim, eu vou, eu obedeço, eu aprendi a obedecer desde pequeno e vou obedecer agora ao Pai Supremo. E com isso, então, nós como pais, sejamos acima de tudo ganhadores de almas, evangelistas através da educação que havemos de dar aos nossos filhos e às pessoas que estão debaixo da nossa orientação. Vamos orar. Senhor Deus, nós comemoramos o Dia das Crianças e temos visto o mundo trabalhando terrivelmente para destruir as crianças e tentando por todos os meios arrancá-las da nossa influência, sodomizá-las, erotizá-las, desviá-las por todos os métodos e destruir suas vidas desde cedo. Senhor, nós somos o seu povo e temos na sua palavra orientações preciosas acerca do modo como devemos tratar e educar as crianças. Pedimos que o Senhor nos ajude para que essas coisas sejam realizadas por nós com zelo e cuidado, para que não tenhamos medo de aplicar os seus ensinos na educação dos nossos filhos, que não tenhamos medo de compartilhar essas coisas com aqueles que precisam de orientações acerca de como educar os seus filhos, e que dessa forma, com a Bíblia em punho, nós instruamos as crianças que estão debaixo da nossa responsabilidade, e assim construamos homens e mulheres de verdade, que aprendam a obedecer, que sejam servos do Senhor de verdade, com o caráter bem formado, pessoas que honrem o seu nome e que trabalhem em prol do seu reino, como cidadãos maduros nesse mesmo reino. Nós pedimos essas bênçãos e suplicamos que o Senhor fortaleça os pais que estão aqui
Que o Senhor lhes dê sabedoria e forças para realizarem essa santa tarefa. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.